Estamos começando a nossa aula sobre o uso dos pronomes indefinidos em grego. Esse é uma- um tópico da seção 4AB, mais especificamente do item 83 e do item 84. No item 83, vocês encontram ó, a morfologia dos pronomes indefinidos e dos pronomes interrogativos, porque eles são parentes muito próximos, né? Basicamente, o que muda é a acentuação. E no item seguinte, 84, vocês encontram a discussão de usos. Só que eu acredito que o tratamento dado pelo Aprendendo Grego é um tratamento um tanto ah, simples demais e pouco esclarecedor. Então, eu resolvi trazer, com base na divisão simples que faz a Cambridge Grammar of Classical Greek. Trouxe alguns exemplos, um ou outro da própria Cambridge Grammar, outros do próprio Aprendendo Grego e outros do meu próprio punho, né? Então, quando a gente fala em pronome, estamos falando aqui de pronomes indefinidos. Quando nós falamos de pronome, nós estamos falando de um- uma palavra, que é uma palavra nominal. O que que significa uma palavra nominal? Que ela funciona ou como substantivo. Substantivo é um nome, ou como adjetivo. Adjetivo também é um nome. Lembre que na gramática grega, até certo ponto, ônoma, que é nome, né, é usado tanto para substantivo quanto para adjetivo. Aristóteles, por exemplo, não fazia uma distinção entre substantivos e adjetivos, como itens nominais e itens adnominais. E até hoje, se vocês abrirem algumas gramáticas de língua inglesa, vocês vão encontrar não a palavra substantive, mas a palavra noun como substantivo. Ok? Então, o que que é um pronome? Pronome não é um nome. Pronome. Mas ele é usado no lugar de um nome, certo? Ele preenche a sua semântica de, com a deixis. Deixis. Que quer dizer que ele não tem uma semântica robusta. O pronome funciona sintaticamente como um substantivo, como um adjetivo, ou seja, ou é um núcleo de um sintagma nominal, ou é um modificador de um sintagma nominal. Ele pode atuar como um, uma espécie de modificador que apresenta o sintagma nominal como indefinido, como definido, mas você não tem aqui uma semântica robusta. Por exemplo, em português, quando eu falo ele corre, ok, ele é o sujeito, corre é o verbo, só que o que que preenche o significado de ele é outro elemento. Ou seja, quando eu digo ele corre, você só vai saber do que eu estou falando se você souber quem é a referência desse ele. E essa referência é que a gente chama de deixis. Ou seja, o conteúdo, vamos dizer assim, o conteúdo ah, desse ele depende do contexto, né? O conteúdo vai ser preenchido dependendo do contexto. No caso dos pronomes indefinidos, você também tem isso. Claro, ele tem uma semântica, porque ele traz indefinição para esse elemento, mas o conteúdo próprio, né, de quem exatamente nós estamos falando, não, não é
no sentido que ele carrega em si mesmo, assim como o ele, o nós, o vós, não é um sentido, não tem esse, não porta esse sentido, né? E os, os pronomes, alguns pronomes podem ser usados também como advérbios. E nós vamos ver isso por meio dos exemplos. Então, os pronomes indefinidos referem-se a algo que não pode ser identificado como um indivíduo específico. É assim também em português. Em português, nós temos dois recursos para fazer essa, para apontar essa indefinição. A gente tem um artigo indefinido, que a gente pode pensar em termos de pronome. Então, por exemplo, se eu digo um homem corre, vejam que quando eu uso um homem, esse um está me dizendo que o homem é indefinido, ou seja, eu não o conheço, né? Então, eu estou introduzindo esse homem aqui na minha fala e eu não o conheço. Ele é um elemento desconhecido. Quando eu volto a falar desse homem no futuro, eu posso dizer o homem, porque eu já o introduzi e agora eu estou falando do mesmo homem que eu já introduzi. Então ele é conhecido. Aí eu vou usar o, o artigo definido. Então muitas vezes o pronome definido em grego tem basicamente o mesmo uso do artigo indefinido em português. Então, qual é a grande diferença em falar entre um homem corre e algum homem corre, né? Então, algum sim é um pronome indefinido em português, no seu uso adjetivo. Agora, se eu vou utilizar como um substantivo, eu vou usar a variante alguém. Então, no português, nós temos uma forma para o substantivo, alguém, e uma forma para o adjetivo, algum. E a gente ainda pode pensar em uma expressão equivalente a adjetivo e a substantivo, só que para o advérbio. A gente pode dizer algo como de algum modo, ou de alguma maneira, seria algo como um advérbio indefinido, ok? Então, quando nós usamos o tis em grego, que, cujo o neutro é ti e o feminino é tina, ah, nós podemos fazer três usos. O uso como substantivo, que é o uso pronominal, o uso como adjetivo, que é o uso adnominal, e o uso como advérbio, que é o uso adverbial. E vocês não podem esquecer que, ao contrário de um, uma, ou melhor, alguém em português, esses pronomes em grego eles sofrem flexão de gênero, de número e de caso. Então, eles são como quaisquer itens nominais, sujeitos à flexão nominal e à concordância. Hum. Será sujeito à concordância? Perdão. Se tiverem um uso adnominal, porque como funciona como um adjetivo, o, o caso, gênero, número deles é definido pela concordância com o substantivo que eles orbitam, ou terão o próprio caso se estiverem no uso pronominal, ou seja, o uso substantivo. Agora, por que se usa, né, esse pronome indefinido? A gente usa para marcar, por exemplo, o desconhecimento da identidade ou a omissão da identidade, né? E a gente pode utilizar isso com certa ironia também. Então vejam o primeiro exemplo. Tines eis bainos in eis toploion. Aqui o uso é substantivo, né? Tines não está orbitando nenhum elemento, ele não está concordando com nenhum elemento, mas ele
é o núcleo do sintagma nominal. Ele funciona como o sujeito dessa oração. A tradução seria: alguns homens, né, embarcam no navio. Então, esse tines seria algo como alguéms, que não é possível em português, né? Então, a maneira de traduzir isso seria alguns homens, ou uns homens. E aqui nós temos duas possibilidades básicas de interpretação desse tines. A gente pode utilizar propriamente a ideia do desconhecimento ou da omissão da identidade. Então, nesse caso, ele é realmente indefinido. Ou nós podemos falar em termos de que certos homens embarcam no navio. Se eu traduzo por certos homens, eu ainda estou usando o pronome indefinido, né, porque eu não estou dizendo qual é a identidade desses homens, mas ele não é indefinido no sentido de que são quaisquer homens. Vocês entendem? São alguns homens bem específicos que eu não estou identificando. Então, dizer que eu omito a identidade não quer dizer que eu apresente o pronome como algo de fato de identidade indefinida. Eu posso estar falando de homens bem específicos. Então, dependendo do contexto, nós podemos traduzir como alguns homens, tines, né? Ou seja, o tines vale por alguns homens, porque não tem como traduzir de outra forma. Alguns homens estão embarcando no navio. Se eu falo dessa maneira, eu estou dizendo, alguns homens estão embarcando no navio, eu estou utilizando, eu desconheço, né? Eu não sei quem são essas pessoas, tem alguns homens ali embarcando no navio. Agora, se eu estou utilizando certos homens estão embarcando num navio, a expressão em grego vai ser exatamente a mesma, tines eis bainos sine stoploion. Eu posso muito bem saber quem são esses homens, eu posso estar apenas omitindo a identidade deles, mas estou utilizando tines não para marcar a indefinição de quem sejam, mas para, ocultando a identidade, dizer que são homens muito específicos que estão fazendo isso. E aí eu vou utilizar na tradução certos homens. De uma forma ou de outra, a identidade não é revelada. Então, esse é o principal uso do pronome indefinido. Ok? Da mesma maneira, nós temos no uso adjetivo aqui. É basicamente o mesmo exemplo, só que agora sem o objeto. Vamos pressupor objeto. Anthropoitenes eis bainosin. Alguns homens estão embarcando. Então vejam que aqui o tines está funcionando como um adjetivo. Então ele está no seu uso adnominal. Aqui ele funciona como um substantivo. Então ele está no seu uso pronominal. Então aqui ele inaugura o sintagma nominal. Aqui ele funciona como um modificador do núcleo do sintagma nominal. Os, basicamente, se eu disser tines ou antropoetines, eu vou estar dizendo basicamente a mesma coisa, só que a sintaxe é diferente. Então, no primeiro caso, eu tenho um substantivo, no segundo caso, eu tenho um adjetivo. Agora, eu posso fazer, eu posso usar o tis no sentido irônico, como, não é exatamente irônico, mas, é, ironia não é a palavra, mas também não precisa ser necessariamente depreciativo. Mas em português, a gente também fala assim, né? Vocês devem ter
ouvido falar de um certo Capitão Rodrigo, algo assim. E aqui nós temos Platon tis tau te grapseto, ou seja, um tal Platão escreveu essas coisas. Então, o tis aqui, a gente pode escrever, a gente pode traduzir isso aqui, ó, por um Platão, um certo Platão, sei lá, um tal patrão, um patrão não, Platão, um certo patrão. Então, eu estou apresentando algo que é bem definido como um indefinido, né? Ou seja, um Platão aí escreveu a República, né? Estou apresentando como indefinido, mas eu estou utilizando isso como recurso retórico. E nós podemos utilizar o tis não só para falar de terceiros, né? Nós podemos não exatamente empregando a segunda pessoa, mas falar para a segunda pessoa. Então, aqui, isso aqui é um exemplo de Aristófanes. A tradução seria algo como alguém pagará por isso. Seria a melhor tradução. Seria alguém dará justiça, no sentido de que alguém pagará o que é devido, né? Alguém pagará por isso. Cara, é uma tradução. Tem que fazer um circunlóquio para traduzir a expressão. Mas o importante aqui é que esse tis aqui, não, ele não está aqui no lugar de alguém que de fato é indefinido. Vamos supor que você me faça uma injustiça e eu diga que você vai pagar por isso. Eu posso dizer algo como se dosseis dicen ou tis dossei dicen. E esse tis está antes omitindo a identidade do sujeito, de quem pagará por isso, mas pelo contexto é muito claro que eu estou falando da pessoa com quem eu estou falando naquele momento, né? Nesse exemplo de Aristófanes. Então vejam que o tis não precisa ser necessariamente utilizado como ele ou algum, no sentido de se referir a uma terceira pessoa do discurso, mas pode se referir à segunda pessoa do discurso se eu quero ocultar a identidade dessa pessoa de alguma forma. Então vejam que nós temos aqui vários usos dentro de uma mesma rubrica e que tornam a apreciação da- das possibilidades semânticas do, do tines no sentido próprio de pronome indefinido muito mais rica, muito mais detalhada. Na nossa segunda rubrica, temos um uso bem interessante, que é o uso do pronome com sentido coletivo. Nesse, nesse sentido, vocês podem aproximar o tis àquele indefinido em inglês, que é o one. Ou seja, quando você diz que. Ou o espanhol uno. O português não tem esse. Não tem esse uso, né, nem de one, nem de uno. Mas vamos ver primeiro sem esse paz aqui. Ó. Tícia daimonia oregetai, ou seja, alguém anseia pela felicidade. Em português, quando a gente diz alguém anseia pela felicidade, é, não capta o que o grego quer dizer com isso. Agora, se eu coloco uno desea felicidade ou one wishes happiness, eu tenho
mais ou menos o que eu tenho em grego, que eu posso traduzir em português por deseja-se a felicidade. Em grego, eu estou utilizando o tis, que é um indefinido, e é um indefinido no singular, tal como eu uso one e uno em inglês e espanhol, respectivamente, para aquilo que em português eu utilizo a voz reflexiva do verbo, né? Deseja-se a felicidade. Tis eudaimonia oregetai. E se eu coloco aqui o paz na frente, que quer dizer todo, aí eu tenho algo bastante estranho, que seria algo como todo um deseja a felicidade, né? E isso fica muito claro no inglês. A gente pode dizer everyone. Em português não tem como. Então, não tem exatamente como fazer uma tradução adequada, senão todo mundo deseja a felicidade, ou cada um deseja a felicidade. Mas vocês conseguem entender o sentido aqui? O TIS não vale para um indivíduo indefinido, mas trata-se de um coletivo, que normalmente é capturado em português pelo uso da voz reflexiva do verbo. Além disso, nós temos um uso agora adverbial do pronome que nós podemos encontrar no uso do modo indefinido com que, né, se faz algo. Por exemplo, aqui nós temos uma oração imperativa, duas versões, uma negativa e uma positiva, e ela sai de Heródoto. Dialegomenoi ti pros dielegeto. Ou seja, ehm, é, quando conversando, né, por isso que está no dativo aqui, nós vamos dizer assim, ó, ao conversar, esse participe no dativo, né, pros dielegeto responda, é ou melhor, responde, é um imperativo, ti. Esse T aqui está ligando com alguma coisa que vem antes, não precisa traduzir. Responde de algum modo. Ou seja, o que que o ti está fazendo aqui? Está funcionando como um modificador adverbial do imperativo. Eu não estou dizendo para você de que modo especificamente eu quero que você responda, mas ao conversar, acabou apagando aqui, ao conversar, eu quero que você responda de algum modo. Então vejam que de algum modo é uma locução adverbial em português. E esse ti aqui é usado adverbialmente nesse sentido. E esse ti é, na verdade, um acusativo neutro, singular. E os acusativos normalmente podem ser utilizados como advérbios de modo, por exemplo. Agora vejam que interessante a versão negativa dessa mesma oração, que é essa sim, agora ahm, é a versão de Heródoto, que seria algo como ao conversar, ah, não responde, não respondas. E aí você pensa de algum modo. Claro, mas só que nós temos uma negação aqui. Então, de modo algum. Ou seja, não responda de modo algum. De modo nenhum responda. Vocês entendem? Tem uma diferença das construções aqui. São
Essa é uma diferença muito interessante. Então, ao conversar, não respondas de modo algum. Em português, se a gente muda a ordem de algum modo e de modo algum, a gente consegue captar bem como que o ti é usado positivamente e o ti é usado negativamente nessas construções. Agora, um outro uso adverbial é quando a gente utiliza o ti para modificar seja um advérbio, seja um numeral, para enfraquecer esse advérbio, esse numeral. Felizmente, eu separei apenas dois exemplos com advérbios. Temos tauta skedonti teleia esti. Então, vamos esquecer o skedonti. Essas coisas estão terminadas. E se eu uso skedon, eu digo essas coisas estão quase terminadas. Quase terminadas. E se eu utilizo ti, eu estou, de certa forma, modificando o radical não, o advérbio, skedon, que é quase, ou, por assim dizer, skedon pode ser também. E a tradução é bastante difícil, né? Seria algo como: essas coisas estão como que quase terminadas, né? Da mesma forma que eu tenho Roiandres, raidios legos in peripola. Os homens falam com, é, como é que é em português? Com leviandade sobre muitas coisas. E se eu tenho o ti, eu posso dizer assim: ah, os homens falam como que levianamente sobre muitas coisas. Ou ainda, os homens falam de certo modo levianamente acerca de muitas coisas. Se a gente ligar esse ti, sobretudo ao uso de advérbio indefinido que ele tem lá em cima. Então, o ti aqui limita um pouco, enfraquece um pouco, ou limita, ou dá uma nuance para o advérbio ao qual ele, ao qual ele se liga. E é um uso que eu não vi o Aprendendo Grego desenvolver. E aqui temos duas expressões bem interessantes com ti, que a melhor ilustração, a melhor explicação delas é a tradução. Então, legesti, no sentido de dizes algo, que é o contrário do o deis leges, né? Quando dizes algo, quer dizer, dizes algo de importância, dizes algo que faça sentido, mas é uma expressão é, bem cristalizada em grego, né? Aqui não é tis, tá? Aqui não é ti, aqui é tis, perdão. Então, este tis hutos, aqui funciona exatamente como em português. Hutos é ele, então ele é alguém, ou seja, alguém de importância. Em português a gente usa exatamente a mesma expressão. Ah, ele é alguém. Ah, ele se tornou alguém. Coisa assim, né? E é uma expressão presente, corrente no grego. Então, nem sempre o tis vai ter esse valor tão indefinido que tem ah, no tratamento que é dado a ele no Aprendendo Grego.